ele está dizendo de... Deixa eu ver aqui a data. Peraí, deixa eu comentar aqui. 1867. Boston, 1867. Ele vem trazendo aqui, e ele vem dizendo o seguinte, que muitos historiadores, muitos especialistas, dizem que Clemente de Roma e Titus Flavius Canis são as mesmas pessoas. Por que o senhor discorda de Dr. William Smith? Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX, a historiografia sobre Clemente de Roma já avançou bastante. Ué, a Bíblia é um livro de séculos, então não se era nem para defender absolutamente nada no que diz respeito à Bíblia como um documento histórico. Parai dos filhos do Brasil. É lamentável. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX, a historiografia sobre Clemente de Roma já avançou bastante. Podemos acabar agora, sepultei Jesus histórico, essa balela toda. Porque se a academia se debruça... Olha, primeiras fontes de pesquisa do Jesus histórico e do Paulo histórico. Bíblia. Esse cara é foda. Novo Testamento e Cartas Paulinas. Livros produzidos há mais de 2 milênios atrás. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX, a historiografia sobre Clemente de Roma já avançou bastante. Não, você é burro, cara. Passando por diferentes traduções, versões, adulterações, salvo que o próprio Joséfo, o próprio Eusébio afirma no IV século, que eram tantas adulterações que era impossível saber se tais textos adivinham da mão dos tais apóstolos. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX... Caralho, me dá vontade de enfiar o dedo no cu, cara, e rasgar... Ou seja, o doutor está querendo, na verdade, dizer que uma bibliografia lá do século XIX não pode ser usada como fonte para historiografia, mas toda pesquisa sobre o Jesus histórico ou historicidade bíblica, ela se fundamenta numa análise exegética da Bíblia. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX... Doutor, com todos esses... Enfim, Antônio... Não dá para entender esse tipo de raciocínio. Como assim? Tô entendendo nada. Toda pesquisa do Jesus histórico, ela é fundamentada... Olha só, toda pesquisa do Jesus histórico, ela é baseada exclusivamente em 2 tipos de fontes. Fontes materiais e fontes imateriais. Fontes concretas e fontes abstratas. O que é que os historiadores afirmam? A Bíblia, ela é encarada a partir da perspectiva da história como um documento. Então aplica-se os critérios, e o primeiro critério, Dr. Douglas, aplicado à historicidade de análise da Bíblia, é uma exegese mal feita por parte dos especialistas. Significa, você tem exegese e teologia. Ora, feita baseada no quê? Num livro escrito sob diversas versões e traduções. Por exemplo, nesse momento, eu não tenho meus recursos aqui, mas quem tiver pode fazê-lo. Eu poderia abrir aqui os principais códices, os considerados os melhores. Códice Alexandrino, Códice Vaticano, Códice Sinaítico, textos críticos de Tischendorf ou mesmo Edskort Roth. Eu diria para o senhor, vamos analisar então Filipenses e Tessalonicenses dentro do texto grego. Para o senhor ter uma ideia, nós teríamos problemas, porque nós vamos lidar com o que se chama variantes textuais, onde termos como oikias, como o próprio Scania colocou, o senhor colocou, vão aparecer em um ou outro texto. Veja, a gente tem uma certa dificuldade para defender essas asneiras boçalidades de Jesus histórico, justamente a partir de uma ideia de que a Bíblia é a fonte primária de interpretação. Esse cara é foda. Um livro com mais de 2.000 anos de história, adulterações. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX... Textos totalmente discrepantes. Aí agora, veio um camarada com uma fonte literária bibliográfica que se debruçou em cima da própria literatura escrita do século XIX e o doutor vem afirmar... Que é um livro datado do final do século XIX... Não,
Olha, a sua historiografia, a sua bibliografia, ela não tem fundamento, porque é um texto do século XIX e eu preciso lidar com a literatura contemporânea. Então acabou. Vamos discutir Jesus histórico em cima de André Chevitarese. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. Em cima de John P. Meyer, em cima de Ross. Enfim, acabou o debate, doutor Douglas. Me desculpe.